Muito bem-vindos e bem-vindas. E você que está conosco no nosso podcast Aprender a Vida Inteira, inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações e nos ajude, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui, não perdendo os nossos episódios. Educação, saúde, psicanálise integram todos os nossos conteúdos. E hoje vamos mergulhar em um tema que une a magia do cinema e o poder transformador da educação. Como os filmes podem ajudar a educação? Ao longo deste episódio, vamos falar sobre como os filmes, os curtas, os longas, podem ser uma poderosa ferramenta pedagógica. Se você já chorou, riu ou aprendeu algo com o filme, prepare-se. Este episódio é para você. A gente pode até pegar uma pipoca e aí descobrir como o cinema pode ser uma grande e verdadeira sala de aula. E óbvio que está comigo uma mega especialista, uma professora que eu estou com muitas perguntas para ela, não só pelo cinema, mas por todo o seu percurso como professora na educação. Em seu extenso currículo, ela realizou estágio pós-doutoral no Centro Edgar Morin, em Paris. Fez o doutorado na USP e o mestrado na PUC em Educação. Além disso, ela não para de aprender a vida inteira, bacharel e licenciada em Filosofia, pesquisadora em Educação e Complexidade e docente do programa de pós-graduação em Educação da Uninove. Estamos falando da professora doutora Cleide Almeida. Cleide, um grande prazer te receber aqui. Muito prazer, Silmara, de estar aqui com você. E acho que assim, a gente tem muito, você sabe que o nosso podcast é o Aprender a Vida Inteira e a gente tem feito uma jornada maravilhosa com especialistas, com professores, com médicos, com psicanalistas, que têm nos ensinado muito aqui. Então, eu agradeço demais cada pessoa que senta aqui para dividir um pouco do seu saber, para conversar um pouquinho com a gente, né? Eu que agradeço o convite de estar aqui, é uma alegria e uma honra. A honra é toda minha. A Cleide, pessoal, ela só foi indicada pelo professor Dr. Mário Sérgio Cortella, que ele falou, Silmara, tem uma pessoa maravilhosa que vale a pena você conhecer pelos seus saberes. Então... Eu agradeço. Mas, muito bem, vamos lá. Cleide, antes da gente falar um pouquinho sobre filme, devido ao seu currículo, honestamente eu fiquei muito curiosa e eu gostaria de entender como que você chegou ao Centro de Estudos do Edgar Morin em Paris, né? Como é que foi essa trajetória? Porque assim, invejável você ter um contato, você conhecer, você participar de projetos, você discutir, né, a questão da complexidade aqui. Então conta pra gente como é que você chegou lá. Bom, antes de começar a falar como eu cheguei lá, eu vou primeiro falar rapidamente quem é o Edgar Morin. Ai, opa, vamos aprender mais ainda. Porque o Morin acho que tem toda a relação com esse podcast. É uma pessoa que aprendeu e continua aprendendo uma vida inteira. Porque o Morin está com 103 anos. Meu Deus! Vivo, ativo, lúcido. Né? Lúcido. Ele só não tem vindo assim para o Brasil, essas coisas, porque o médico proibiu de fazer viagem transoceânica, né? É muito puxado. Mas o Morin é de julho de 1921. Né? Meu Deus do céu. E é interessante que, assim, ele é do mesmo ano que nasceu Paulo Freire, né? E eles têm alguns pontos em comuns. Os dois têm obras sobre educação, os dois são traduzidos em várias línguas, os dois lidos por muita gente, eles têm assim outros pontos em comum, né? Mas é interessante, mas isso não é para agora. Bom, nós podemos falar em algum momento. Como é que eu cheguei no centro? E o Edgar Morin hoje, o que ele faz? Qual é a formação do Edgar Morin? Então, ele é filósofo, antropólogo e sociólogo. Tá. Né? E ele tem vários livros, várias línguas, muita tradução, e ele viajou muito. Inclusive, no Brasil, ele conhece vários grupos de pesquisa.
Tá. né, de várias universidades em vários estados, né? É uma pessoa que gosta de festa, né? Ele vinha para cá em congresso, quando chegava o fim do dia, estava todo mundo assim exausto, ele queria ir dançar. Olha só, quer dizer, vivo, né? Ele é muito vivo, muito vivo. Acho que isso que o mantém assim, sabe, nessa Nessa energia, né? energia criativa, crítica, né? Porque é um homem que viveu o século todo, tudo que aconteceu no século. E quando ele já anunciava os tempos complexos, né? Ainda É, parecia meio nebuloso, e hoje a pois gente é. só olha e fala, meu Deus do céu, é isso ou aquilo, é isso ou aquilo. Sabe assim, o tempo inteiro, não é, Cleide? Então, e ele tem uma obra muito grande, né? O carro-chefe, vamos dizer assim, são os 6 volumes do Método, Sim. onde ele explica, né, que o método não é uma metodologia a ser seguida, regra técnica, é uma forma de pensar, é uma forma de mobilizar o pensamento, e isso ele vai explicar ao longo de 6 volumes. Na educação, dá para nós destacarmos 2 livros muito importantes para as pessoas: Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro e O Cabeça Bem Feita. Né? O Cabeça Bem Feita, acho que ele é importante porque assim não é a cabeça cheia. Né? E no início eu falei do Paulo Freire, é igual o Paulo Freire falava, não é educação bancária, aquela que deposita conteúdo. Essa é a mesma ideia do cabeça bem feita. Você tem que ter uma cabeça que articula o conhecimento, organiza o pensamento, e não só um depósito de conteúdos soltos que você não sabe o significado. Né? Então, eles têm aí aproximações, mas não é o caso Sim, hoje. mas aí você foi chegando... Bom, o Edgar Morin daria para fazer vários episódios, dá, né? Paulo Freire, vários episódios, né? Mas a só para dar um apetite, assim, abrir o apetite. Essa vontade da gente aprender. E eu acho que essa postura do Morin de interligar os saberes, eu acho que, assim, eu penso... Na minha trajetória pessoal, acho que 2 experiências me levaram ao Centro Edgar Morin. Uma é que eu trabalhei no ciclo básico da PUC por muitos anos, que foi uma experiência inovadora. O ciclo básico, o aluno chegava e ele não ia direto para o curso dele, direito, economia, administração, pedagogia. Ele tinha um conjunto de disciplinas comuns e um pouco no primeiro ano das disciplinas específicas. Mas o que importava era essa formação integral. Entendo. Do profissional, do ser humano. Né? Então, acho que isso foi me formando também. Quer dizer, essa parte era igual para todo mundo. Para todo mundo. Tá. Antes de começar a especificidade, né? Isso. Então, você tinha essas coisas. Você estudava metodologia, psicologia, antropologia, problemas filosóficos, todas estas coisas, todos os profissionais. Então, acho que essa maneira de encarar a educação profissional já foi trabalhando, né, aqui todo o meu espírito. Né? E depois, outro ponto importante foi um congresso em Buenos Aires, Novos Paradigmas, Cultura e Subjetividade, que foi, se eu não me engano, em 1991. E lá encontrei Morin pessoalmente pela primeira vez. Morin e muitos outros pensadores, né? Félix Guattari e vários outros, né? E eles eram assim, todos já com muita idade, mas todo mundo com pensamento inovador. Eles eram contra aquele pensamento linear, homogêneo, mecânico. Então eles falavam de novas maneiras de enxergar a ciência. E aí a ciência não era assim, cada uma na sua casinha específica. Ela visitava vários lugares, vários cômodos, né? E acho que isso me levou ao Centro Edgar Morin. Entendi. Né? Você teve desejo de ir lá? De ir lá conhecer, e eu pesquisei os arquivos. Eu tive a possibilidade de fazer a pesquisa nos arquivos, né? Uau! E aí organizei um livro junto com a Isabel Petralha, que é sempre uma companheira de estudos da complexidade. Temos coisas publicadas em conjunto.
E o Alfredo Penavega, que é um grande amigo até hoje, que está lá no centro. Nossa, eu falei muito dele num dos episódios, né? Porque ele tem os 7 saberes necessários à educação para as mudanças climáticas. E eu sou fã dele, né? Você vê que conexão boa aqui conosco, né? Eu sou fã dele, espero que um dia ele possa vir aqui com a gente também. Ué, quando ele estiver em São Paulo, eu te aviso se a gente conseguir programar, né? Para ele vir aqui falar, né? Então, e eu também estou trabalhando numa pesquisa com ele nesse momento, que é sobre a visão dos jovens sobre as mudanças climáticas. Nossa. A gente tem uma pesquisa que está unindo um grupo em todo o Brasil. Puxa vida. Que é o Pacto Global dos Jovens pelo Clima. E a tendência é lançar no encontro que vai acontecer, né? Isso, a gente tem várias reuniões sempre, né? Mas assim, na verdade, está se preparando um grupo de jovens para ver o que eles levam na COP30. Excelente. Que bacana essa liderança de vocês, né? E de pesquisar a juventude, de dar a voz para a juventude, o que eles têm a dizer, o que eles pensam. Eu acredito que nós temos muito a aprender com os jovens. Com certeza. Eu olho para os jovens, às vezes na tecnologia, eu olho e falo, só sei que nada sei. Então, eu cheguei no Centro Edgar Morin desse jeito, né? Nesse percurso, que eu acho que a PUC influenciou, o ciclo básico, né? Essa experiência, o Congresso de Buenos Aires, né? Eu acho que cheguei lá e aí essa experiência de pesquisa no arquivo saiu um livro, que é Educação, né? Ética, Cultura e Educação, do Edgar Morin, e depois, numa outra visita, a gente organizou um outro livro, que é o Diálogo sobre o Conhecimento, todos publicados pela Cortez, e nesse segundo era uma experiência que eles fizeram por ocasião da comemoração do aniversário de 80 anos do Morin, na ocasião. Olha só. Né? Porque eles fizeram um programa que chama Paixão pela Pesquisa, com o Centro de Pesquisa de lá, né? De pesquisa científica. Então, levantaram os temas que os jovens queriam discutir e levaram na escola pesquisadores que conversassem com os jovens sobre esses temas. Era como se hoje a gente levasse pesquisadores do CNPq para conversar com os jovens. Eu acredito muito nisso, acredito muito, especialmente minha área, você sabe, meu nível, né, de trabalho é educação básica, e eu sempre fui uma árdua batalhadora para que professores, diretores fizessem mestrado, doutorado, porque senão a universidade fica muito longe dessas equipes, né? E principalmente do próprio aluno, do próprio jovem. E eu percebo, Cleide, que você é uma pessoa que gosta muito da juventude, né? Gosto. Tem essa alma jovem. E você tem um trabalho muito interessante, que é o uso dos filmes na sala de aula. Quer dizer, falar de juventude é falar de cinema, hoje das séries, não é? Sim. Hoje dos curtas. Você vê que passa tempo e o cinema não se perdeu. Aliás, acabamos de ser premiados com a Fernanda Torres, né? Com a história do filme Ainda Estou Aqui. Maravilhoso. Né? Enchendo salas de cinema pelo mundo todo, Walter Salles. Então, assim, como que você enxerga isso e por que você chegou nos filmes como um objeto de estudo? Olha, eu acho que assim, eu não cheguei de forma deliberada assim nos filmes. Eu acho que eles foram acontecendo. Uhum. Né? As coisas, eu acho que elas vão se processando, tem uma dinâmica aí que não sei explicar, acho que elas vão acontecendo, né? É aquilo que até o Morin fala, ecologia da ação. Quando se desencadeia uma ação, ela entra num percurso de interações, retroações, bifurcações, e aí você vai fazendo o caminho ao caminhar, que é um poeta que ele sempre cita, né, o Antônio Machado. Caminhante, né? Não tem caminho pronto, o caminho se faz ao caminhar. Então, eu acho que um movimento, né? É um movimento. Eu acho que o meu caminho se fez muito nesse movimento de coisas acontecendo, e acho que coisas muito boas acontecendo.
né? Porque eu sempre gostei de pensar as ideias, não só com livros, claro, com livros, textos, mas achei que as ideias podiam visitar outros lugares. As ideias podiam passear, elas tinham esse direito, né, de dar um passeio pela música, um passeio pela poesia. Quer dizer, trazer a arte, né? O estado da arte para a sala de aula, né? A literatura. Eu amo poesia, né? Eu amo Manuel de Barros, né? Tenho assim uma grande paixão pelo Manuel de Barros, e ele tem uma poesia no Livro das Ignorâncias, é assim mesmo o nome do livro, Livro das Ignorâncias, que ele fala do amigo Bernardo, que é quase árvore. E o Bernardo tem um baú lá com seus instrumentos de trabalho. Entre os instrumentos, ele tem um abridor de amanhecer. Que lindo. E ele tem um esticador de horizontes. Então, eu acho que os filmes ajudam a gente a esticar o horizonte. Essa conversa aqui ajuda a gente a esticar o horizonte, né? E aprender a vida inteira é para esticar o horizonte. É isso mesmo, né? quer dizer, um abridor de amanhecer Isso. e o esticador de horizontes. E ele tem um que é pior, você nunca pensou, nem eu, acho que nem ninguém, só ele. Um prego que farfalha. Ninguém pensa em prego farfalhando, né? A gente pensa do barulho ali, do vento nas árvores, as folhas, mas o prego, né? Então eu acho que quando a gente propõe essas coisas, que são imagens, a poesia cria imagens. É verdade. Né? A literatura cria imagens. Então você vai despertando outras coisas no jovem, no aluno, e ele recebe isso bem, porque ele se entrega a essa tarefa. Né? Então eu gosto dessas coisas, procurar assim, outros locais para a ideia. Ela está lá no livro, mas ela fica parada. Né? Ela depende de cada um que lê e como cada um vai processando. Quando a gente começa a discutir com os jovens, olha, mas onde que mais essa ideia tem? Você conhece alguma música que fala isso? Você conhece algum filme que fala isso? Quer dizer, você amplia o horizonte e o repertório, obviamente. E o repertório. Né? E eles vão trazendo coisas que a gente não conhece, né? Eles trazem músicas de autores, tudo isso que nem sempre a gente conhece. Entendo. Quer dizer, o professor passa a ser um aprendente também. Também. Porque o jovem traz o repertório dele. Sim. E aquele repertório, por sua vez, se conecta a alguns conteúdos que estão sendo desenvolvidos, algumas competências que são necessárias desenvolver, né? Agora, o professor brasileiro, ou pelo que você tem experiência de mundo, Cleide, ele é resistente ao uso de filmes? Tem um pouco de resistência, ainda tem, né? Porque nem sempre ele é formado nessa coisa da arte em geral, né? Muitas vezes o ensino é mais engessado, né? E a gente também tem uma coisa de mentalidade e contexto cultural. As pessoas estão envolvidas por isso, não tem como negar, né? Cada um no seu contexto traz sua história, traz né? a sua história. Eu costumo discutir com os meus alunos que a epistemologia, né, que é o conhecimento, o estudo do conhecimento, depende do chão que cada um pisa, né? Não dá para a gente falar de conhecimento. Depende da experiência de cada um. Tem uma experiência familiar, tem uma experiência com a escola e tem uma experiência com ele mesmo. Aquilo que o Morin, as 3 perguntas que ele faz num livro que chama Meus Demônios. O que me ensinou minha família? O que me ensinou a escola? O que aprendi por mim mesmo? E aí acho que tem um ponto interessante, Silmara, porque assim, a família é o primeiro processo de socialização, né? Aquela que te joga num banho de cultura. O Flávio de Jorge, que foi um excelente professor da PUC, ele dizia assim, que o banho da cultura é um banho que toalha nenhuma enxuga. Porque se a gente enxugasse esse banho, a gente ia reverter uma mera biologia. Sim. E não enxuga, porque a gente está, né, constituído de tudo aquilo. Né? Invadido, não tem como.
Depois você tem assim o banho, né, que a escola te dá. A escola, né, tem um jeito de te ensinar. Se você faz uma escola num local, no outro. Eu, por exemplo, fiz o que se chamava colégio de freira. Não era, ninguém falava escola particular, não tinha essa expressão, né? Era colégio de freira, com aquelas coisas rígidas e tudo mais. Mas eu acho que foi uma coisa boa na minha formação, porque eu, assim, em vez de ter só consciência de mundo, você tinha consciência de si e conseguia. A gente tinha que se entender, desde aquelas coisas da religião, de fazer exame de consciência do que você fez, do que você não fez, né? A gente fazia na escola tudo isso, retiro espiritual, essas coisas. Isso ajudava você a pensar em você. E a gente também pensava nas questões do mundo. Então, eu não sei hoje em dia se dá para ter consciência de mundo sem ter consciência de si. Também acho que não. E isso é uma marca que a escola deixou em mim. Ou, como diz o Morrão, imprinting cultural. É uma marca que fica em você. Tem a marca da minha família, sou descendente de italiano. Então, claro que eu adoro uma massa, não tem como, eu falo com as mãos, eu não sei me expressar, não sei com as mãos, né? Tem a coisa da família e tem o que eu aprendi por mim mesmo. Exato, e nesse aprendizado por si como professora, os filmes têm conseguido. E aí, por exemplo, se eu quero me iniciar, eu sou uma professora, eu falo, puxa, mas eu não uso muito filmes na minha aula. Qual que é o caminho, Cleide? Como é que a gente começa a inserir o filme na sala de aula como mais um recurso, né? Como um importante recurso, né? Eu acho que a gente tem que inserir o filme como forma de conhecimento. É uma forma de conhecimento. Quer dizer, o professor vai fazer sua aula, ele pega ali o roteiro da aula, o que ele quer desenvolver, o tema que ele vai buscar filmes que se adequem. E busca um filme. Hoje em dia, eu acho assim muito tranquilo, porque tem muita disponibilidade, o curta-metragem. Por que nós partimos, né? Eu digo os alunos, aquele grupo que sempre a gente tem ali discutindo, né? Nós fomos por curta-metragem porque assim muitos são professores de escola pública. Tá. E o tempo da aula não coincide com o tempo do filme. É muito tempo, às vezes, uma aula, não dá. Depois tem as questões de internet, de aparelhagem, tudo isso. Quando a gente usava o VHS, então, nossa, na escola, você fazia minutagem lá no aparelho em casa, colocava, né? A FDE teve durante um tempo grande um programa que chamava Cultura e Currículo, e dentro desse programa o cinema vai à escola. E tinha até coisas no site que explicava para os professores e tal. E do que nós vimos na ocasião, dependendo da escola, o diretor recebia as caixas com os filmes, os cadernos com tudo, mas deixava trancado no armário. Entendo. Então tem essas reações. Mas eu acho que o curta-metragem, voltando, né, ele traz de tudo. Por exemplo, você quer discutir bullying? Tem. Você quer discutir as questões das pessoas com deficiência? Você tem curtas-metragens lindos. Quer dizer, você pode fazer uma pesquisa, inclusive com os assistentes virtuais agora, Sim. né? Olha, eu quero trabalhar, você tem algum filme para me indicar, né? Isso pode vir, né? Sim, sobre a educação. Você tem... E qual a vantagem do curta-metragem? Curta-metragem não tem texto. Você não precisa ler nada. E por que eu ressalvo isso? Porque em algumas palestras, com professores inclusive, eles falaram da dificuldade de ler e acompanhar a imagem ao mesmo tempo. Entendi. Né? Que é difícil. Há um tempo atrás, né, quando eu ainda estava na PUC, num trabalho de iniciação científica, nós vimos que nas locadoras de periferia o pessoal só pegava filme dublado. Entendi. Filme legendado não saía. Então nós temos essa questão também, né? Você tem várias coisas que se cruzam. E hoje tem o tempo das pessoas. Você ficar ali na frente vendo um filme longo,
né? Nem todo mundo tem tempo. Agora, se eu pego um curto, eu estou no metrô e estou olhando ali o filme no celular. Certo, certo. Eu posso ver. E o que nós vimos, né, por exemplo, na graduação, que foi muito legal, é que a gente deu uma lista de filmes. Eles tinham que fazer um trabalho sobre os filmes. E eles tinham que escolher, mas qual aquele que vocês quiserem. Então, já para eles escolherem, eles vão ver mais de um. Ótimo. Né? Mas e se a gente repetir? Não tem problema, repete. Se o grupo repetir, o outro também, não tem problema nenhum. Quer dizer, ele já vem aquela tal da aula invertida, né? Ele assiste o filme e estuda um pouquinho e traz, né? Aí ele tinha que responder algumas questões. Do que trata esse filme? Né? Fazer uma sinopse, explicar, fazer um resumo do que ele fala, no entender do grupo, o que ele tratou. O que isso tem a ver com a educação? E qual a relação disso com a vida de vocês ou com as questões que vocês enfrentam na escola? Nossa, foi fantástico. Eles reagem bem. Muito bem. Agora sim, né? Você tem assim algum exemplo? É possível você me dar algum exemplo de um filme que você trabalhou e que você falou assim, Mara, é um filme que seja conhecido de todos e que você trabalhou e que deu muito resultado, Cleide? Tem alguns, né? Tem alguns. Tem um que acho que ele está até na Netflix, o Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Como Estrelas na Terra. E eu não vou dar spoiler, tá? Para quem quiser. Mas assim, acho que todos os filmes, eles têm uma coisa muito importante, que é o professor. O professor sempre enfrenta desafios, às vezes problemas sérios de indisciplina, dos alunos assim afrontarem o professor, né? Querer tirar o professor da sala de aula, tudo isso acontece. Mas o que a gente tem de bom nos filmes? Eles conseguem superar essa situação de alguma maneira pela atitude deles. E aí é muito bom o professor ver esses filmes, porque ele vê aquele mecanismo, né, que o Mohan fala de projeção e identificação. Você se projeta no personagem, você vê que ele está vivendo a mesma coisa que você viveu. E também tem essa identificação, né? Eu me projeto, me identifico. Olha, ele está lá vivendo. Então, o filme tem esse mecanismo, esse complexo aí imaginário, né? Do imaginário que você se une. A gente já viu filme que a plateia inteira aplaudiu. É isso. Quem não aplaudiu a cena ali do ET quando eles estão voando na bicicleta? Todo mundo torcendo, o cinema inteiro. E todos os filmes, eles não precisam ser abordagem educativa direta. Porque tem os que são diretos. Você pega Ao Mestre com Carinho, é uma abordagem educativa direta. Sociedade dos Poetas Mortos, também é uma. E por aí vai. Mentes Perigosas, com a Michelle Pfeiffer. Ela faz uma coisa fantástica lá, que acho que os professores nunca pensaram. Eu, pelo menos, nunca tinha pensado até assistir o filme. Ela faz assim, todo mundo está aprovado. Agora tem que manter. Não é assim, você começa do zero e tem que chegar na nota 10. Não é você sair para chegar. Não, você já está lá. Agora você tem que dar o seu jeito de manter. Quer dizer, todo mundo sai com um 10, né? Pois é, então você já sai com uma outra disponibilidade, né, Silmara? É outra disponibilidade. E isso aprendendo com o filme, né? Então, se aprende com o filme, reaprende com o filme. Né? Ele ensina coisas para você. Você me falou também, Cleide, numa conversa que a gente teve sobre o Náufrago, né? Que você adoro. Fala para mim, por que você adora esse filme? Por que você trabalhou com ele? Eu acho que esse filme ele é educativo indiretamente. Tem os educativos diretos e os educativos indiretos. E o Náufrago está na minha lista. Porque ele está lá, né, antes do Natal, preocupado com o trabalho, com o tempo, com o relógio, parece a gente, né?
preocupado, né, com o trabalho, o tempo. A gente nunca Corrido. tem tempo para nada, sempre correndo, aquela vida ali, né? E que, como diria o Morro, é prosaica, não é poética, aquela vida louca. E ele pega o avião, diz que vai voltar para o Natal e tal, e ele, ó, vai ficar sozinho ali, sozinho. Com o Wilson, né? Aí a gente tem uma coisa da condição humana, né? Que é assim, agora, o que que ele vai aprender com ele mesmo, né? E é muito interessante no Náufrago, porque ele não se vitimiza, não. Ele tenta dar um jeito. Ele não fica igual a hiena, né? Você lembra da hiena? Ó dia, ó azar, isso não vai dar certo. Tinha o leão e a hiena. A hiena sempre negativa. Ele vai procurar um jeito de viver e vai fazendo as coisas dia a dia, né? Ele constrói. Agora, o náufrago, nós todos podemos viver essa situação. Às vezes a pessoa recebe a notícia de uma doença grave. É naufragar. Ou então você rompe um relacionamento, o teu mundo acaba também. Ou você é demitido de um emprego quando você não esperava e precisava muito. São situações muito fortes, né? Situações de vida. Igual ele, você perde o chão, né? Ele perdeu tudo isso. E ele teve que se recompor, né? E ele se recompõe. Eu até brinco com o Severino, né, que trabalha com a gente, o professor Antônio Joaquim Severino. Ai, que honra! Né, que eu falo que eu sou fã das esferas da existência dele, que ele fala da esfera produtiva, né, a esfera, a prática produtiva, social e simbolizadora. A produtiva são seus meios de sobrevivência. A social é a convivência, né? E a simbolizadora é como você consegue projetar e transcender tudo isso. Porque ele teve que arrumar lá a prática dele de sobreviver. Ele teve que achar uma convivência com aquele ambiente, com aquele lugar, descobrir do coco, com as caixas que chegavam do mar, tudo isso. E ele criou um amigo, o Wilson. Como ele sofre com o Wilson, né? Ele tem toda uma relação com o Wilson. E é importante isso, porque a gente precisa desses elementos simbólicos, né? E eu acho que tem filmes educativos indiretos maravilhosos. Eu sou muito fã de Star Wars, Guerra nas Estrelas. Se você vai lá Se você não falasse de Star Wars aqui, eu iria estranhar. Se você vai lá na minha casa, na prateleira, tem um monte de mestre Yoda. Né? Os meus netos sabem, né? Outro dia eu tive o prazer de ser apresentada para um amiguinho do meu neto. Ele falou assim, esta é minha vovó Star Wars. Ai, que delícia! Eu achei isso muito bom, adorei. Né? E o que a gente tem? O Campbell tem uma análise legal sobre o Star Wars no livro, né, O Poder do Mito. Porque ele mostra o Darth Vader, né, aquela máscara, que ele perdeu a humanidade. É fortíssimo, né? É fortíssimo. Ainda mais nos tempos atuais. Então, né? E eu acho que isso que é importante, é educativo a gente ver como que a gente pode perder a nossa humanidade numa época de muita tecnologia, onde a gente quer que a tecnologia faça tudo pela gente. E você tem uma coisa lá da busca interior, que eu acho que hoje ninguém fala. Eu talvez seja uma dinossauro humanista e eu sou muito a favor dessa busca interior. Não só do conhecimento, mas do autoconhecimento. Um filme promove isso. Não só você conhecer, como se autoconhecer. Fala, opa, como que eu faria nessa situação? Como é que é? Como é que fica? Né? E você vê isso no Star Wars, né? É aquela coisa, a força, né? Que a força esteja com você. Mas é força interior, não é força de poder, não é força física, de ficar na academia, né? Não é a força do poder do dinheiro, não é essa força. É um outro tipo de força que a gente também precisa desenvolver na escola.
E, para mim, essa força tem um nome: energias utópicas. Nunca ouvi, energias utópicas. Energias, eu dou esse nome para essa força. É o seu conceito muito bom. Porque assim, todo mundo fala utopia, aquilo que não se realiza. Não é isso. A utopia tem esse sentido de ainda não, mas o ainda não quer dizer que nunca será. Nunca será. Né? Ela é um possível. Eu acho que o John Lennon nos mostrou isso, né? No Imagine. A gente tem que imaginar. Se a gente sequer consegue imaginar, como que a gente vai realizar? E o cinema traz isso, né? O cinema completamente. São pontos e pontos de criatividade de todas as áreas, de todas as frentes. Traz o artista, né? A força da humano, porque é tão humano a arte, né? É a representar as nossas representações. Então, nossa, Cleide, eu acho que eu ficaria aqui. Eu preciso fazer um curso com você, né? É que eu gosto muito. Assim, a gente está já se encaminhando, passa muito rápido o nosso Já momento, passou? Nossa. já. Tem algum primeiro filme que te marcou de forma educativa, assim, um filme que você fala, nossa, eu não esqueço desse filme? Educativa, indireta, o Blade Runner. Tá. O Caçador de Androides. Maravilhoso. Esse... Quem não lembra desse filme? Né? Esse me marcou muito. Eu estou conversando com você, eu estou visitando, sabe? Vários filmes. E assim, cada hora que eu vejo um filme, eu acho que ele fica muito marcante, né? Por exemplo, o aluno, uma lição de vida, me marca muito, porque o Maruji, que é um velho, né? Já com muitos anos, e ele ouve no rádio que tem um programa Educação para Todos. Ele vai na escola. E toda a sociedade local, tudo acha que ele não tem que ir para a escola, porque a escola é para as crianças. Ele disse, não, eu ouvi no rádio, é para todos. E ele quer... É um filme que precisa ver. Esse também do Como Estrelas na Terra precisa ver. Eu não vou dizer por que precisa ver, mas o menino tem uma questão que a família não percebia, a escola não percebia e teve um bendito professor que percebeu. E esse professor fez toda a diferença na vida desse menino. E eu acho, sabe, se tem que ficar uma coisa importante que eu gostaria que ficasse deste podcast, Silmara, é que os professores são muito massacrados na nossa sociedade, por todo mundo, né? E eu acho que o professor tem que saber do seu valor, que ele transforma a vida de um aluno. E eu acredito nisso. Isso é a tal da energia utópica. Quer dizer, o professor consciente que ele tem que entrar em cena, né? Tem que entrar em cena, ele tem um poder transformador. Nessa relação com o aluno, na coisa que ele vai levar, que ele vai ensinar, ele também precisa ter força, precisa ter essa garra. E na pandemia eu vi muitos deles fazendo isso. Sobrevivendo fortemente, né? Com o filho do lado. Muitos alunos, assim, professores, que foram heróis e heroínas, sabe? Eu tive uma orientanda que ela não só conseguiu alfabetizar os alunos, como alfabetizou a mãe e o pai que ficavam junto ali. Isso merece um livro. Não é? Então tem muitas histórias que me fazem acreditar nisso, né? Eu gosto do meu trabalho. Eu também, gosto, né, do que eu faço. Essa sua ideia de energias utópicas, né? Que é a força. E você caminhar para algo que pode significar cidadania, emancipação, melhores decisões, que não reneguem nem a humanidade nem o planeta, independente de onde essa pessoa estiver, né? Em cada lugarzinho das suas próprias lideranças, liderança de si, do outro. Então, olha, Cleide, que aprendizado. Com certeza você precisa vir aqui, né? Eu acho que essas suas mensagens do professor, da voz do professor, né? Dele lembrar de quem ele é, porque eu acho que muitas vezes os professores andam por aí esquecidos de quem são, acreditando naquilo que estão falando, no desrespeito, na desautorização docente, né? Então a gente precisa fazer uma recuperação, escrever uma nova história,
colocar o professor em cena, né? Nesse filme tão bonito da vida. Que a força esteja com que cada um deles. Que a deles. força esteja com cada um. Essa coisa interior, né? E não pensar que utopia é algo que ainda, que nunca vai acontecer, não. Ainda não aconteceu, que ela é um possível histórico. Exato. Então, ela olha, é um possível. Professores, olha aqui o que a Cleide está dizendo, que a força esteja com vocês nesse nosso podcast Aprender a Vida Inteira, como os filmes podem ajudar na educação e, na verdade, a transformar a educação. A transformar. Né? Cleide, e nunca deixe de assistir filmes, e por nunca favor. Deixe, exatamente. E de ler poesia e tudo mais. Quer dizer, essa coisa da imersão na cultura, né? Não saia dela, né? Cleide, a gente tem um simbolismo aqui que é um xale, né? Opa. O xale é utilizado, você sabe, em muitas culturas, religião, ele é utilizado para acolhimento. Então, a gente gostaria de presentear você com esse xale para que você continue a se sentir acolhida por nós aqui todos do Aprender a Vida Inteira, que você continue seu trabalho e quem sabe tenha seu próprio podcast, né? Olha, quem sabe? Como estrelas, né? Eu sempre falo, uma estrela não ocupa o lugar da outra, tem espaço para todo mundo brilhar. Hoje você assiste num horário, depois no outro, então isso é maravilhoso. Então, que você leve esse xale para você eu agradeço como um muitíssimo. Presente nosso, para que você se sinta muito acolhida. Muito obrigada da sua presença entre nós, tá? Eu agradeço. Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Para mim foi uma honra estar aqui e eu sou fã do Aprender a Vida Inteira. Muito obrigada, que honra para nós, né? Tá. Gente, a gente se vê no próximo episódio.